Pessoal, eu quero começar esse nosso bate-papo aqui. Faz umas 2 semanas, mais ou menos, que eu não faço nenhum vídeo, até porque eu queria entender um pouquinho essa questão toda do Exército aqui no Rio de Janeiro, nessas questões todas de uma segurança, né, de uma situação. Queria ver como é que ia ficar isso tudo para poder depois emitir uma opinião. Se bem que o assunto hoje não vai ser em cima do Exército, tá? O assunto hoje é um pouco mais complicado, porque a gente está vendo aí, já começou essa semana principalmente, as coligações, as pessoas já se preparando, se organizando com partidos, fazendo novas... saindo de um partido, indo para o outro, fazendo as suas coligações. E quando essa época começa, a gente começa a perceber muito bem o que está por trás disso, né? E eu já começo esse nosso bate-papo aqui falando a respeito do que eu vi, do vídeo que eu vi do senador Ronaldo Caiado fazendo uma reverência, uma exaltação à candidatura do Rodrigo Maia. E aquilo ali, para mim, foi muito decepcionante. Primeiro, porque eu admiro o senador Ronaldo Caiado, mas o que mais me surpreendeu ali, o que mais me deixou triste, é que realmente, em época de eleição, todos eles são capazes de tudo. Tudo. Deixa eu botar o carregador aqui. Pronto. Todos eles acabam se rendendo praticamente às suas parcerias, às coligações, seja lá com quem seja. E aí a desculpa sempre vai ser: esse é o jogo político. Mas eu digo que isso me preocupou. Ver o senador Ronaldo Caiado apoiando o Rodrigo Maia realmente foi um prenúncio do que nós vamos ver ainda acontecer aqui no Brasil para essas eleições de outubro. Em paralelo a isso, eu também vi hoje, mais uma vez, em todos os jornais aqui, de grande veiculação, uma orquestração novamente contra o Jair Bolsonaro. E aí eu fiquei me perguntando, bom, será que o que eu estou fazendo aqui, abrindo a minha câmera, me expondo, tendo uma opção de cara feia para mim em vários lugares, uma série por defender aquilo que é o certo, vale a pena? Essa foi a pergunta que eu me fiz hoje, depois de ler tudo aquilo que eu estava lendo. Porque o que eu tenho visto nessa última semana, e ao longo do tempo, é uma predileção por todos os candidatos, menos pelo Bolsonaro. E eu vou explicar. Há 2 semanas ou uma semana atrás, o Bolsonaro e o Jair, o Carlos, o Eduardo e o Flávio Bolsonaro tiveram no Japão. E eu acompanho, obviamente, alguns políticos, não acompanho só o Bolsonaro não, acompanho alguns políticos, e eu via o que eles estavam fazendo, qual foi o intuito daquela viagem, em que sentido eles estavam indo, né? E primeiro, uma coisa me surpreendeu, no aeroporto do Japão, também uma multidão de brasileiros esperando Jair Bolsonaro. Ok, até aí tudo bem. Mas o desdobramento da ida do Jair Bolsonaro no Japão, as alianças, o intuito de fazer, de abertura de mercado, de abertura de negócios, de alianças concretas, é uma situação bastante relevante. E você não viu na mídia um frame, 1 segundo de notícia a respeito disso.
E nessa mesma semana que passou, eles deram total foco a Ciro Gomes, ao ex-presidente condenado. E, enfim, são situações que, sinceramente, fica muito claro que nós estamos realmente num momento de tomar um golpe. Eu falei no vídeo anterior que mesmo que continue com a urna da Smartmatic, que é essa urna só no Brasil que ela funciona, uma urna venezuelana, uma urna que executa fraude desde o dia que ela veio para cá, isso não dito por mim, dito pelo delegado Protógenes, que está exilado na Suíça. Entra aí no YouTube e coloca declaração do delegado Protógenes contra a urna eletrônica. Nós sabemos que a eleição para presidente no Brasil sempre foi, o tempo que passou com essa urna, foi passível de fraude. Então eu dizia no último vídeo que não existiria nenhum candidato, matematicamente, pelo que aponta as pesquisas, que pudesse ganhar do Jair Bolsonaro no primeiro turno, ou ir com ele para o segundo turno. Por várias questões, né? Pelos candidatos não terem uma notoriedade, não terem uma seriedade, e a maioria ficha suja. Essa é a verdade. E aí o que aconteceu? Vendo esse movimento dessas 2 semanas para cá, e vendo a predileção de grande parte da mídia, de grandes veículos de comunicação, de grandes instituições, é nítido que eles vão com todos que tiverem que ir, menos com Jair Bolsonaro. Por quê? Porque com Jair Bolsonaro não haverá qualquer possibilidade de negociar, seja lá o que for para ser negociado. E com os outros candidatos, isso já se faz mais fácil. Por quê? Porque todos estão num mar de lama. O discurso da magistratura, ele é cada vez mais forte no sentido de alguns expoentes da mídia, sejam em vários pontos, né? Expoentes, pseudo-intelectuais, começaram de uma forma orquestrada a querer colocar na mídia, dizendo que, por exemplo, o Sérgio Moro que tem que ser o investigado, fazendo a distorção de valores. E isso ganhou eco na mídia. A ida do Jair Bolsonaro para o Japão não ganhou a mídia, mas um discurso do Ciro Gomes, um discurso do ex-presidente condenado, ganha minutos e minutos na mídia. E muitas pessoas se enganam aí, achando que a mídia ela só vai ser benéfica quando abrir a lente para falar bem. Não. É o contrário. Existe um ditado que diz: falem mal, mas falem de mim. Se eu mantenho uma figura sempre em evidência na mídia, que é um lugar caro, eu sempre estou colocando ela e mantendo a imagem dela fresca e lembrada para a população. E é isso que as pessoas não entendem. E quanto mais eu oculto uma outra figura, oculto as situações todas, principalmente eu falando aqui de Jair Bolsonaro, menos a grande população vai ficar com o recall dele na cabeça. A lembrança de que o Jair é um possível candidato à presidência da República e tal. E eu não estou com problema em relação a pessoas que discordam ou concordam daquilo que Jair Bolsonaro significa para o Brasil. Não é nem essa a questão, porque isso é uma questão de a gente debater aqui prós e contras. E aí você vai levar os prós e os contras, comparando o Jair Bolsonaro hoje com o que tem aí no mercado, ele só tem prós. Ponto. A começar por querer dar a Paulo Guedes o Ministério da Fazenda. Ponto. Isso aí é uma situação que não dá nem para se discutir. Então eu vou retomar o raciocínio em relação às urnas eletrônicas. Queridos, 5% das urnas
é o que o STF aprovou lá como sendo com voto impresso, 5%. A alegação é que não tem dinheiro. Não vou nem entrar nesse mérito, que é uma piada, é uma brincadeira de mau gosto, né? E depois dessa orquestração e dessa situação onde o Ronaldo Caiado ele apoia o Rodrigo Maia para a presidência, isso para mim deixou bem claro do que está vindo aí pela frente. O que está vindo pela frente é que vão se costurar nos bastidores, vai se costurar lá nos bastidores várias alianças. E essas alianças, não pensem que, por exemplo, a gente tem um viés aqui de pensamento. O que é o nosso viés de pensamento? Não é uma ideologia, é algo que seja o natural. Eu quero viver num país onde eu possa ser respeitado, onde eu possa ter segurança, onde eu possa ter o meu imposto devolvido para mim em forma de benfeitoria. É tudo isso que a gente preza, é tudo isso que a gente luta aqui no Brasil, que a gente nunca teve, beleza? Mas só que nessas alianças que eles vão fazendo, não importa se o partido que vai aliançar com o outro tem a mesma ideologia. Por quê? Porque ali nessa aliança, eles definem qual pedaço do bolo vai para cada um. E aí que começa o problema. Porque nós estamos vivendo num país mais corrupto do mundo por conta desse momento, desse exato momento da hora da divisão do bolo. Então, o que mais me surpreendeu no discurso do senador Ronaldo Caiado foi a falta de cuidado dele se expor daquela maneira, olhando aquela bancada que estava ali naquele momento, com o presidente, com o Rodrigo Maia, com aqueles... Presidente esse que já era para estar sendo investigado. Rodrigo Maia, que já era para estar sendo investigado. Ok? Porque aqui eu não estou para falar uma situação que aconteceu com o PT, e isso é fato, todo mundo sabe aqui que foram 13 anos de roubo, está provado, mas esses caras também têm que responder, porque são todos farinha do mesmo saco. E o que está acontecendo? Está parecendo que não está. Eles estão sendo blindados. Eles estão sendo preservados de uma forma inexplicável. E aí eu concordo com alguns colegas que batem nessa tecla, e eu concordo com essa tecla. Essa tecla eu concordo. Existe uma predileção para o pessoal do PSDB e do PMDB, que é a mesma coisa, porque eles eram a maioria do Congresso no tempo do Lula e da Dilma. Ponto. É o mais do mesmo. Mas por que não estão sendo investigados? Por que o negócio está conseguindo andar de uma maneira, com passos muito vagarosos para o lado deles? Porque o PMDB sempre foi o maior partido. Então, o maior poder de bancada é do PMDB. Por isso que eu estou dizendo que essa orquestração que está vindo por aí, ela vai ser um golpe. Pessoal, se algum candidato, exceto Jair Bolsonaro, não ganhar essa eleição, esquece Brasil. Ponto. Esquece o Brasil. Esquece. Acabou. Acabou. A primeira coisa que eles vão terminar é a Lava Jato. Escrevam o que eu estou falando. Eles vão aparelhar o Brasil de novo. Só que agora no molde de uma direita ou de um centro, de uma direita mais para o centro, porque o discurso vai ser esse: não, temos que dar o equilíbrio, porque o equilíbrio é a coisa mais interessante.
Temos agora 1000 pessoas aqui ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência. Se puder depois compartilhar o vídeo, seria bom. E o que acontece é exatamente isso. Esse discurso está sendo programado e está sendo elaborado nos bastidores. E a gente já está indo para abril daqui a pouco. E é rapidinho, chega outubro. E o que vai acontecer? Esse voto impresso, que seria sim, e foi uma lei do Bolsonaro, uma garantia para a gente poder reivindicar um direito, já bateram um martelo que será 5% das urnas só. Ou seja, nada. 5% não é nada. Não dá para você ter uma prova contundente. Se fosse 60%, tudo bem. Então eu tenho certeza que se o Bolsonaro não ganhar essa eleição, você esquece o Brasil. Esquece empreender no Brasil. Esquece segurança no Brasil. Porque quanto mais insegurança, melhor para eles. Não é melhor para a gente, mas para eles é melhor. Porque eles administram a base do caos. É o ordo abichal. Ordem à base do caos. O caos sempre deu dinheiro. Lembra do Senhor das Armas? Com Nicolas Cage? É isso que acontece. Esquecem. Eles vão enterrar esses processos, todos contra eles. Eles vão enterrar. Eles vão engavetar. Tudo que está andando no sentido de limpar, de passar o Brasil a limpo, vai ser jogado fora. Vai ser colocado nos arquivos. E aí eu tenho que concordar com meus amigos de esquerda nesse ponto. Exatamente. Existe uma predileção aos deputados, aos políticos do PSDB e do PMDB em detrimento do PT, do PSOL, seja lá do que for. Isso é fato. Isso é fato. Mas também lembro a eles que quem elegeu o Temer foram eles. Porque eles escolheram o Temer como vice-presidente. Então, chupa essa manga. Eu não votei no Temer. Nem na Dilma. Faz parte do pacote. O ônus e o bônus. Esse golpe verdadeiro que vai acontecer em outubro, ele está mais próximo do que a gente imagina. Porque saber que o Jair Bolsonaro vai para o segundo turno, todo mundo aqui já sabe. Mas o que vai ser costurado para o candidato que vai bater de frente com ele, a gente já começa a ver a partir de agora. E o quadro é muito ruim. E o quadro é muito ruim. Como é que você pode dar um tempo de televisão para um candidato cujo nome fictício é Sardinha, por causa do seu envolvimento? Ficha suja. Como é que você pode entender isso? Aí não, a imprensa de hoje, no Rio de Janeiro, no Brasil, vem com páginas falando situações contra o Jair que são irrelevantes, que são situações assim, pequenas, repetitivas, para tirar o foco realmente daquilo que interessa. E você acha que isso não vai acontecer ali na frente? Para nós, vai acontecer. Eu estou avisando hoje, estamos em março, dia 11 de março. Estamos prestes a tomar um grande golpe. Verdadeiro. Esse vai ser para arrebentar. Para arrebentar. Mais forte do que você imagina. Porque eles não vão cometer o mesmo erro que eles cometeram nesses últimos anos. Primeira coisa vai ser um apagão, uma queima de arquivo. Primeira coisa que eles vão fazer é uma queima de arquivo. Documentos, remanejamento de juiz, de ministério. Eles vão fazer um realinhamento em prol daquilo para eles poderem sair do olho do furacão.
Eu vi ontem a notícia, não fui atrás ainda para confirmar, mas me parece que soltaram o Joesley da Friboi. Não é isso? Por aí você vai começando a entender que nós estamos prestes a termos, no mínimo, de volta para a sociedade todos aqueles que acabaram com a sociedade. E depois qual vai ser o discurso? O discurso vai ser como eu vi no outro dia nas redes sociais. Não, nós somos a favor de educação, mais cultura. Mas vocês não são a favor de nada, vocês nem sabem o que é isso. Vocês nem sabem o que é isso. Vocês nem sabem. Eu conversando com um amigo no outro dia, e ele me falando do movimento Sem Terra, eu falei, vem cá, me tira uma dúvida. Quantos anos o governo do PT ficou no poder? Foram 13 anos. Porra, não dava para acabar com o problema dos sem terra, não? Em 13 anos? Não dava para acabar com a fome, não? Em 13 anos? Desviaram 200 bilhões, mais de 200 bilhões. Não dava para acabar com a fome. Dava para resolver o problema do MTST. Ou não dava? Foram 13 anos. Não dava para resolver o problema dos quilombolas? A demarcação indígena? Não dava para resolver em 13 anos? Por que não fizeram? Porque não é interesse fazer. É interesse continuar alimentando o caos. O interesse não é resolver o problema. É manter o problema evidente. Porque todas as vezes, repito aqui, a sociedade, somos nós que pagamos o preço. Somos nós que vamos ter o fuzil na cara, no meio da rua. Nenhum deles passa por isso. Todos andam com segurança, com carro blindado, condomínio de luxo, com proteção, segurança armada até os dentes. Eles não vão sofrer na pele nenhum tipo de problema que nós estamos sofrendo. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. A violência continua. Não acabou, ela parou de ser retratada um pouquinho na televisão, mas continua a mesma coisa antes do Exército chegar, porque o Exército está ocupando aqui espaços pontuais. O Rio de Janeiro continua violento, está todo dia acontecendo coisas bárbaras, mas eles não sofrem isso. Isso não recai sobre eles, nem vai recair nunca. O povo brasileiro precisa entender isso. E isso vai piorar. Por que vai piorar? Porque eles vão tomar o poder de novo. Só que eles vão tomar o poder de novo. Imagina qualquer candidato sem ser o Bolsonaro no poder hoje. Qual vai ser a primeira atitude deles? Querer dar força para o Sérgio Moro e para a Lava Jato? Como eles poderiam fazer isso? Estão todos eles envolvidos. Como é que eles vão poder fazer algo diferente disso? Não tem como. A primeira coisa que eles vão fazer, tirar, apagar essa Lava Jato, apagar esses assuntos. E o primeiro acordo também que eles vão fazer é com grande parte da imprensa, porque a verba que mantém a imprensa hoje no ar vem a maioria do governo federal. E você acha que vão apoiar quem? A grande mídia vai apoiar quem? O Jair Bolsonaro? O cara honestão? O cara que é ficha limpa? Tá provado que não. Tá provado que não. Porque o cara vai pro Japão, o cara foi para Israel, o cara foi para não sei o quê. Ninguém fala. Mas fala de todos os outros. Todos os outros candidatos. Todos os outros candidatos. Ficha suja tem mais tempo de tela do que qualquer boa intenção do Jair Bolsonaro. Nós vamos tomar um golpe. Esse sim, vai doer. Vai doer. Eles não vão aparelhar. Olha só o que eu estou falando. O aparelhamento que o PT fez, 13 anos, olha o que gerou pra gente. Porque tem situações que acontecem
E a gente não consegue entender como é que o juiz do Supremo solta esse, como é que... Em 13 anos de aparelhamento. Isso porque hoje tem gente batendo, tem a rede social denunciando, senão a coisa seria muito pior. Senão a coisa seria muito pior. Imagina essa oposição, que era oposição ao PT, que veio transformada de azul, com aquele discurso, queremos o fim da impunidade, queremos o fim, a Lava Jato é importante. Mentira, mentira, é só para tirar o PT, o objetivo inicial foi esse. São todos a mesma coisa, porque faziam parte do mesmo Congresso. A maioria na bancada era PMDB, amigão, não vamos esquecer disso, tá? Você imagina eles voltando, porque vão voltar. Não pense você que as pessoas não estão coligadas. Aquilo que aparece na televisão, de um falando contra o outro, na tribuna, aqueles discursos, aquela coisa toda, aquela parafernália, aquela palhaçada toda, isso eu sei fazer também. É só eu fazer um discurso aqui, como ator, pô, eu ia arrebentar. Se eu tivesse que fazer número aqui pra vocês, eu ia, tá fazendo um negócio aqui, terno, gravata. Isso dá pra fazer mole. E quem domina o discurso, tem uns que falam bem, outros dominam, né, a questão da comunicação, fazem curso de programação neurolinguística. Então isso pra eles é fácil. Mas olha o que vai acontecer, olha o que já está acontecendo nessa situação toda. Eles vão retomar do lugar onde parou, só que eles vão corrigir os erros. Eles vão corrigir os erros. Porra, onde é que a gente errou? Porque a gente não podia deixar chegar no ponto que chegou. A gente chegou aos 44 segundos tempo, quase pegaram a gente. Mas eles ganharam tempo. E eles estão ganhando tempo. Mas eles não vão deixar isso acontecer de novo. E sabe o que vai acontecer? Vai ser igualzinho o que está acontecendo na Venezuela. Escrevam o que eu estou falando. Escrevam o que eu estou falando. Porque eles não vão deixar escapar essa oportunidade. Eles não vão deixar escapar essa oportunidade. Então, eu trago essa luz aí sobre hoje para que vocês possam entender que o que está vindo por aí é algo muito sério. É algo maior, olha, é algo maior do que aconteceu até agora. O discurso do nobre senador Ronaldo Caiado para o Rodrigo Maia, eu cheguei a ficar arrepiado de medo do que vem por aí. Então, se você tem a consciência, se você está entendendo o que eu estou falando aqui, se você viu o que eu vi, se você tem a lucidez de pensar, não como eu penso, mas analisa de uma maneira fria. E aí eu estou falando com você, que tem essa cabecinha também voltada para o outro lado. Tudo que está contra a moral, a ética, eu não estou nem falando dos valores judaico-cristãos, tá? Eu não estou nem falando nisso. Eu estou falando da moral, eu estou falando da ética, eu estou falando da coisa lícita, eu estou falando do certo e do errado, eu estou falando de 1 mais 2 igual 1 mais 1 igual a 2. Eu não estou aqui entrando em critérios cuja ideologia pode ser interpretativa. Isso aí é ponto de cada um. Eu estou falando só do que é o básico. De você ter o seu filho ou a sua filha, ela poder ir para o colégio e voltar numa boa, com segurança. Isso a gente não tem já hoje. E a gente vai ter menos com esses caras no poder. A gente vai ter muito menos com esses caras no poder.
1.900 pessoas ao vivo aqui, obrigado pela audiência. A gente vai ter muito menos pessoas. A gente vai ter muito... Olha, sexta-feira veio uma amiga da minha filha aqui em casa e nós estávamos conversando sobre vários assuntos. E eu fiquei estarrecido com o que nós conversamos. O seu filho e a sua filha, hoje, se estudam no colégio particular, que é o caso das minhas. Existe uma ideologia já atuante na sala de aula. Vou repetir. O seu filho e a sua filha hoje, dentro de uma sala de aula, de um colégio particular, já está sendo doutrinada com esse lixo moral que eles conseguiram implementar no Brasil. E eu provo o que eu estou falando. Se cadastre em qualquer site, em qualquer sistema que você veja de internet, na hora de você preencher o sexo, não tem mais o sexo, é gênero. Isso já entrou, isso já está presente, isso já é fato. Isso já conseguiram entrar. O movimento feminista é a mesma coisa. Já conseguiu criar sua raiz forte. E quando você pergunta uma dessas meninas, e aí, tudo bem, você é feminista, mas o que você defende? Ela não sabe pontuar. Ela não sabe dissertar sobre. Mas a influência dessa mídia, a influência dessa ideologia, a influência dessa ideia, conseguiu avançar. Quantos pais hoje, que nem eu, aí do outro lado, estão sofrendo com o relacionamento do seu filho ou da sua filha por conta dessas ideologias? Eles levam para a mesa, levam para casa, revolta e várias situações. Eu estou mentindo aqui? E por mais que você tente conversar, eles não precisam nem se aprofundar. Isso acontece. Isso também é fruto proposital para preparar esse novo momento que está chegando. Que a previsão deles é agora assumir o poder em outubro. Quanto mais a célula principal da família, que é a família, for destruída, melhor para o plano deles. Pode reparar. O plano deles é destruir a base da sociedade, que sempre foi a família. Agora, hoje eu vi no mesmo jornal que vem trazendo a matéria contra o Jair Bolsonaro, na capa, ou como assunto principal, o casamento de duas mulheres numa igreja. Porra. O que tem isso de tão importante para um jornal desse porte colocar isso de uma... Porque isso é interessante para fortalecer a base dessa ideologia que vem junto com essa juventude. A minha filha, 17, 16, 15, é o pessoal que está daqui a pouco na faculdade. Quando ela chega na faculdade, o que ela encontra na faculdade hoje? Ela encontra Marx, ela encontra Gramsci, ela encontra a ideologia vermelha toda que já faz parte de qualquer faculdade pública, nos centros acadêmicos. A maioria hoje já foi implementada, dominaram. Você não precisa dominar, basta você dominar as escolas, né, e as faculdades. Já é um pensamento de Gramsci há muito tempo. Em paralelo a isso, é uma orquestração realmente diabólica. Diabólica. A gente demora uma vida inteira cuidando dos filhos, educando, passando princípios, valores, e o que a gente vê na televisão é sempre o enaltecimento, nem sei se essa palavra existe, do que é o ruim, do que é o contrário à verdade, do que é o contrário à razão, do que é o contrário ao certo e errado, do que é o contrário ao certo. Isso é o que eles nos alimentam, entre aspas, o dia inteiro. O dia inteiro. A sensação é que, isso também as pessoas não entendem, quando ele mostra
que o Supremo Tribunal soltou um cara que não poderia estar solto, muitas pessoas olham aquilo, vou repetir, achando que aquilo ali é um absurdo, mas na verdade ele está tentando implementar subliminarmente o sentido de que o errado é o certo. O errado é o certo. E é proposital causar esse nojo, esse asco em você, em mim. Isso faz parte da orquestração deles. Agora eu pergunto para você, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, você está mais seguro? Não. Não. A insegurança continua. Continua acontecendo a mesma coisa que aconteceu no Carnaval, em vários bairros aqui. Só que, por uma forma ou outra, não vamos mostrar isso agora não. E a febre amarela, hein? Diminuiu aí, falar, não era um negócio absurdo do mundo inteiro? Nossa, cuidado, meu Deus. Cadê? Cadê o Aedes aegypti, que é o mesmo transmissor? Cadê? Já sumiu? Como a chikungunya, né? Mas a chikungunya não era uma coisa, meu Deus! A chikungunya. Gente, quem estuda um pouquinho só, você não elimina uma epidemia com vacina, nesse caso. Você elimina o vetor. Eliminou o vetor, eliminou a epidemia. O que aconteceu na América, principalmente com a febre amarela. Se não tem vetor, que é o mosquito, não tem doença. Entendeu? Mas isso aí a gente vai engolindo e vai aceitando e vai deixando passar. E aí você vê essa mesma mídia enaltecendo maconheiros, destruidores de família, corruptos, envolvidos com tráfico, com crimes hediondos. Todos eles têm espaço na mídia. Todos eles estão com tempo de tela, dão entrevista, são enaltecidos. O único que não tem o mesmo espaço é Jair Bolsonaro. Abra o olho, porque o Brasil está prestes a se transformar na Venezuela. Repito, eles não vão sofrer nenhum problema. Como aqueles que estão na Venezuela juntos lá com o Maduro também não estão sofrendo. Mas o povo, nós, vamos sofrer. Assim como os de lá estão comendo lixo hoje. Porque não quiseram entender os sinais que estavam acontecendo. Beleza? Um abraço a todos. Tivemos aí quase 2.000 pessoas online. Obrigado. E quem puder compartilhar o vídeo, quem puder me seguir nas redes sociais também, lá no Instagram, @SandroRochaOficial, e lá no YouTube, youtube.com/SandroRochaOficial. Um abraço, boa semana para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.